Olha aqui, gente. Não sei se a minha voz será alcançada. Vai falando. Não sei se a minha voz alcançará todos os lugares e cantos desta sala. Mas principalmente o silêncio, que é o silêncio de se apresentar diante de Deus. Porque se Deus falou para aquele homem que estava deprimido, saindo da caverna, através da brisa suave, Ele também vai falar aqui neste lugar, de maneira suave. Mas para que a voz dele seja ouvida, é preciso que você silencie, não só a sua voz, mas o seu coração, as suas emoções. Porque Deus fala no silêncio também. E quando Jesus encontrava a multidão, o barulho da fome fazia com que elas não prestassem atenção, aquela multidão. Vocês já foram alimentadas na carne. A fome já cessou. E agora a única fome que vai acontecer neste lugar é a fome de Deus. Amém. É a fome da justiça. O homem pode arrumar, programar e preparar tudo e todas as coisas. Mas efetivamente tem que haver em nós o desejo de ouvi-lo e obedecê-lo. Então que o nosso coração agora entre numa comunhão com o Espírito, porque aí não será mais a minha voz, mas será a voz do Espírito que estará percorrendo cada um que aqui está. Ele preparou, foi Ele quem preparou este dia, este lugar, desde o início dos tempos. Foi Ele que atraiu cada uma aqui, talvez pela curiosidade de ver o que aconteceria aqui, ou pela necessidade de ver e ouvir o que Ele tem para falar nessa tarde. Então, minhas irmãs, aquietemos o nosso coração. Não vai ser o ruído das nossas vozes, o arrastar das cadeiras, a mastigação da comida que vai distrair a nossa atenção ou vai atropelar ou impedir que a voz de Deus seja ouvida. E por isso eu convido a vocês que nesta tarde juntem aquilo que vai ser ministrado e falado, não por mim, mas pelo Espírito. Que vocês se unam em oração, porque ouvir a voz de Deus é entrar no lugar da oração, para que cada um receba a mensagem que veio dos céus. E que eu peço ao Senhor que eu seja fiel, seja ousada, para poder proclamar o que Ele falou ao meu coração. Mas nesse momento eu quero dar as boas-vindas a todas que estão aqui. Mulheres preciosas, mulheres de Deus, mulheres que sabem viver a resiliência e a resistência de Deus e dos céus. Não foi por acaso que vocês vieram aqui, mas foi a um chamado, porque os tempos de agora são tempos em que nós precisamos nos revestir como aquelas mulheres que, mesmo discriminadas, perseguidas e sem valor algum, escolheram o melhor lugar e a melhor maneira de existir. Resistindo a uma sociedade perversa, como nós devemos resistir a essa sociedade discriminadora e que nos leva muitas das vezes a sermos perseguidas, vilipendiadas, como a gente tem visto no noticiário e no dia a dia. Mas nós que aqui estamos escolhemos o melhor lugar, a melhor maneira de dizer: existimos, somos fiéis a Deus e Ele é a nossa garantia de vida com abundância e eterna. E eu confesso, minhas irmãs, que quando Michele e Beth, a direção dessa mesa, proclamava que o tema seria borboletas, confesso a vocês que meu coração não ardeu como deveria. Fiquei preocupada, porque o que eu falaria de borboleta numa reunião onde a gente quer ouvir a palavra do Senhor?
Mas aí fiquei numa reunião lá em casa com um grupo, eu falei, gente, eu não tenho nada ainda na minha cabeça, no meu coração para proclamar do Senhor. E aí, ao final da nossa reunião em oração, eu pude receber lá no meu ouvido, lá no fundinho da minha alma, para eu deixar de ser pretensiosa, achando que viria de mim qualquer coisa para animar o coração de vocês nessa tarde. Aí Deus falou, não, você nem precisa ficar preocupada, porque a mensagem já está sendo gerada por mim e não por você. Aleluia. E nós temos a pretensão que nós, quando vamos fazer algo para o Senhor, que nós precisamos estar cheia do nosso entendimento, da nossa vontade, da nossa verborragia, de tudo aquilo que às vezes a gente acha que é o importante para alcançar o coração. Mas o Senhor Jesus, Ele quando se juntava à multidão, Ele não vinha com palavras difíceis, Ele não vinha com ideias estudadas na sinagoga, Ele não falava o termo correto que nas sinagogas deviam ser ministrados. Ele falava como um ser humano, com doçura, com bondade, com amor. E aquilo que cercava aquelas pessoas era o tema do que ele falava. E Jesus, na sua infinita misericórdia, amor e sabedoria, era um contador de histórias. Histórias que cercavam aquele ambiente onde cada um se posicionava. E eu creio que cada mulher que aqui está tem histórias. E essas histórias servem de inspiração para você reconhecer que Jesus quer usar dessas suas histórias para demonstrar que nós, mulheres que aqui estamos, temos que destacar na nossa vida a resiliência. Resiliência, você falou que ele não fala muito difícil, mas eu estou falando resiliência, porque nós estamos num mundo onde essas palavras direcionam o nosso comportamento. E resiliência quer dizer um comportamento forte, um comportamento verdadeiro, que vence e faz com que as barreiras caiam por terra. E nesta tarde as barreiras do entendimento estão caindo por terra na vida de cada uma que aqui está. Porque Deus quer que vocês possam percorrer a beleza desse lugar, as borboletas que voam, como aquele jardim tão precioso, onde o Senhor, por querer comunhão e companhia, criou Adão e Eva. E nós, pela vida que levamos, pelas coisas que acontecem no mundo, perdemos a capacidade de ver a beleza, de observar as flores, de olhar as borboletas, sem dar a real importância. Toda a massificação do nosso comportamento é numa telinha, é numa vitrine, é numa vida de tantas coisas fúteis que perecem, mas aquilo que é eterno e que é bom, que Deus criou para alegrar o nosso coração, nós não paramos para ver. E aí sim eu pude entender porque eu estava resistindo ao tema das borboletas. Porque no dia a dia, na corrida, a gente para de observar o belo. A gente para de refletir na bondade e na misericórdia do Senhor, que tudo que Ele criou era para o nosso deleite, para a nossa graça, a nossa glória, para o entendimento que nas coisas pequenas, observadas com amor, elas se tornam grandes e movem os nossos sentimentos e corações. A palavra de hoje é convidando que cada uma de vocês mude a rota. Não precisa ter uma armadura forte, serem mulheres que desbravam, mas sejam mulheres sensíveis. Mulheres sensíveis ouvem, amam, abençoam e permitem levar a palavra de Deus como emblema da salvação. Aleluia. Saia desse castelo duro onde você quer habitar e venha para o jardim onde as borboletas estão voando, onde as aves dos céus cantam como na minha jardim.
janela, um bando de maritacas que às vezes me levavam à confusão e diziam, atrapalhando o meu descanso. Mas que beleza, agora eu sei que é criação de Deus, que Ele fez para que os meus ouvidos, que ouvem tantas murmurações e reclamações, ouvisse um bando de maritacas gritando enlouquecidamente, glorificando a Deus. Aleluia, amém. E você está perdendo essa sensibilidade. Tenha ela hoje. E eu gostaria de dizer algumas coisas que eu fiquei matutando durante o tempo em que eu procurava seguir à risca aquilo que Deus colocou, não só no meu coração, mas no coração de Michelle e Beth, que escolheram esse tema. E creio eu que elas foram inspiradas pelo Deus Altíssimo. E eu creio que cada um se sentirá, neste momento, como uma borboleta, as quais eu dou bem-vindas sejam, abençoadas sejam, porque o Senhor está no nosso meio. Amém. E Ele está se agradando daquelas que se enfeitou, se perfumou, se tornou a mulher mais linda desse jardim, competindo com as borboletas, mas estão ganhando delas, porque vocês estão coloridas, floridas, e com um olhar manso e cheio de amor, criam asas, voam. Então vamos voar. Esse breve momento de voo vai começar agora. Vamos decolar? Estão a fim de decolar? Querem voar? Vão voar, borboletas de Deus. Porque nós somos borboletas de Deus. Então, eu gostaria, depois dessa pequena, não tão pequena, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar. Eu gostaria dessa introdução de boas-vindas, fazendo com que vocês vivessem a metamorfose de mulheres de Deus a borboletas de Deus. E aquilo que nós vamos falar aqui é sobre a metamorfose da borboleta que se transforma do casulo de lagarta a borboleta. Muitas de nós, atendendo ao convite de se tornarem borboletas para alçar o voo, são como os homens, como as mulheres. Assim, com essa finalidade, eu declaro a vocês, para que serve uma borboleta? Uma borboleta, ela foi criada com uma função maravilhosa, que é de polinizar as flores. Se não tiver borboleta, pousando de flor em flor, não haverá flores. Não germinarão sementes, porque esse é o papel que Deus deu à borboleta de fazer. Sair voando de flor em flor, com as suas patinhas, com o seu beijo, beijar aquela flor e ali carregar o pólen, e aí ela vai adiante, beija outra flor, e ali ela fecunda aquela outra flor. E aquela outra flor brota, cresce e tem semente. Será que você se enquadrou nesse papel para o qual você foi criado? Você voa de flor em flor, você pousa em outras pessoas e toca com teu amor, a tua presença, a tua comunhão ao Deus que você serve, e com a finalidade para a qual você foi criada, você está desempenhando este papel. Porque o abraço cura, o amor cura, o toque abençoa. E às vezes você se fecha só olhando para o seu umbigo e não tem vontade de ir além. Beijar alguém, tocar alguém, abraçar alguém, orar por alguém. Mas se hoje você está aprendendo que você é uma borboleta de Deus, você tirará todas as amarras, tudo aquilo que você aprendeu do mundo, e você estará voando, fazendo a obra, porque a finalidade da borboleta é polinizar, e a sua? Curar, libertar, abençoar e levar a boa nova da salvação. Então, são finalidades diferentes? Não.
são as mesmas. Basta você querer olhar e entender que elas se aproximam da mesma forma que Deus quer que você entenda o poder e a maravilha da criação. Nada foi criado por acaso. E nada deixa de ter a sua semelhança. Porque a borboleta tem esta propriedade. E o homem? O homem, qual é a propriedade do homem? É ser transformado com essa metamorfose que a borboleta passa para que ele também cumpra aquilo para o qual ele foi criado. E aí eu falo para vocês, eu não gosto de lagarta, vamos ser sinceros, não tem que ser falso não. Ai, queima, é nojento, asqueroso. Mas a gente também tem esse comportamento com os invisíveis que passam pela nossa vida. Aquele que está jogado na rua, aquele que está com mau cheiro, aquele que transmite a você uma sensação asquerosa. É o mesmo olhar. Mas aí a gente refletindo como estamos aqui, a gente passa a olhar a lagarta. Eu pelo menos vou me esforçar de olhar a lagarta e não ter medo nem repulsa. É um ensinamento. Quando você chegar em algum lugar ou passar por alguém, você não vai ter mais esse olhar de indiferença, de não ter aquele amor brotando do coração. É um exercício. Você não vai imediatamente abraçar, ir lá, pegar, fazer e acontecer. Mas na sua mente, no seu comportamento, você pode abraçar aquela pessoa com as suas orações. E isso a gente aprende, a gente vai treinando. Como eu tenho certeza que a borboleta, ao viver as etapas que ela passa pela vida para cumprir a sua função, a sua missão, ela passa treinando e passa com dor, porque nascer dói, crescer dói, viver a vida dói, mas valentemente, tal qual a borboleta, nós temos etapas. Ela começou com um pequeno ovo, depois ela foi indo, se tornou uma larva, e depois ela foi para um casulo, e ali ficou espremida, esperando a mudança de vida, de comportamento. E você, como uma borboleta que está nascendo, você às vezes está num casulo e dói ficar dentro dele. Mas a misericórdia de Deus, assim como para a borboleta, fez com que ela pudesse sair apertada daquele casulo, mas vindo para fora, nascendo para a luz, ela cria um ser maravilhoso, que é a borboleta colorida, que sai imediatamente voando e cumprindo o destino para o qual ela foi criada, que é tocar flor por flor, embelezar a natureza, encantar os nossos olhares. Mas aí eu dou um salto. E você, ser humano? E você, mulher? E você, homem? Você também vive etapas. Você foi um óvulo que foi fecundado. Você daqui a pouco fica dentro de uma barriguinha, como ficou o Arthur, o qual nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque ele foi gerado diante de Deus e do amor. E aí, assim como também o Vitor, que está aqui, são crianças que foram geradas, estavam naquele casulo que é a barriga da mamãe, é o ventre da mamãe. Ali ficaram apertadinhos, cada vez mais apertados, cada vez mais querendo vir para fora, vir para o meio. E um belo dia isso acontece, como aconteceu com aquela borboleta do casulo. Veja como Deus é perfeito na sua criação, como Ele compara tudo que Ele faz, para que nós, seres viventes, criados à imagem e semelhança dEle, possamos entender o processo que Ele nos faz passar. E aí, assim como a borboleta exprimida no casulo teve dor ou teve que romper, o neném também, porque ele nasce e a primeira coisa que ele faz, ou se não faz, ele é levado a fazer, é chorar.
Porque nascer dói. Dói, sabe por quê? Porque ele entra num mundo tão barulhento, tão claro, tão esquisito, e ele sente falta do batimento cardíaco da mamãe, porque era o que ele ouvia dentro do ventre. E aí aquele ar entrando nos seus pulmões deve doer. E aí ele chora. Não sei se a borboleta passa por isso, mas todas nós passamos por isso. Quem foi gerado, todos nós fomos gerados. Quem gerou vai entender isso que fala. Então, criando um paralelo entre essas etapas, a gente vai ver que esses períodos distintos são semelhantes ao da borboleta, e o Senhor nos chama a atenção para dizer: ela passa por tudo isso para cumprir o destino para o qual ela foi criada. E nós, seres humanos, podemos dizer agora, mulheres, vocês foram criadas para o destino que o Senhor determinou para o que vocês fossem criadas. E esse destino é adorar, glorificar, amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. E se você fizer isso, você está cumprindo o destino para o qual você foi criado. Porque Deus criou o homem e a mulher para ter amigos, companheiros, que vivessem com ele na intimidade da criação e ele compartilhasse. Ele não precisava criar nenhuma de nós para adorá-lo. E nós esquecemos muitas das vezes de adorar ele e entronizamos pessoas que estão sempre esquecendo qual foi a finalidade para a qual foi criada. Já levantaram um papelzinho lá atrás que a minha hora deve estar acabando. Mas os rudimentos, porque a aquisição do entendimento e da vontade de saborear e levantar voo de tudo isso que foi aqui compartilhado vai ficar no coração de cada uma. Essa é a minha esperança e oração. Porque, queridas, o ciclo da vida da borboleta é uma ilustração. Eu não estou ditando coisas científicas. Eu estou apenas compartilhando aquilo que o Senhor me levou a entender como realidade. E eu digo uma coisa: vocês não são lagartas para rastejar no pecado. Vocês são borboletas para voarem alto, contemplarem a beleza da criação e o amor do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E voando alto, não rastejando no pecado como lagarta, voar diretamente para aquele lugar onde ele declarou que iria para preparar campos verdejantes, lugares de esperança onde não haveria dor nem pecado, nada de mal aconteceria. E nós, pela fé, como borboletas de Deus, levantamos voo, deixando para trás o casulo, deixando de ser lagarta e nos enfeitando para o Rei, e voando alto, mas voando em direção a Jerusalém. Amém. Ai, a Jerusalém, aquele lugar para o qual todos nós esperamos estar. Porque o Senhor, em todos os processos que Ele nos faz passar, como fez passar ilustrando a nós o que uma borboleta passa, como um ser humano passa, de criança, de bebê, de adulto, de jovem e depois de velho, passa para aprender e conhecer a verdadeira verdade e a libertação do voo. Que nosso espírito não se prenda a essa terra, mas voe para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Voemos para o alto e tenhamos em nossa mente, em nosso coração, que quando invocamos o Pai Nosso, nós dizemos: venha a nós o teu reino, e o reino do Senhor, onde habita a sabedoria dos céus, o ensinamento que nos liberta e constrói uma nova vida. Por isso, meu Senhor da glória, ai Senhor, faça com que essas borboletas que aqui estão, ao Senhor
também voam em tua direção, glorificando o teu nome com a beleza que tu colocas em cada uma delas, que é a beleza da santificação. Transformadas estamos, ai Senhor, porque o Senhor teve amor e misericórdia de nós. Que a palavra de transformação dessa tarde seja a nossa força, a nossa resiliência e o nosso entendimento de que Ele é um Pai amoroso e Ele nos ensina a cada instante. Abram os olhos espirituais e vejam, porque o próprio Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos que ouça tudo aquilo que o Espírito tem a dizer. Assim, meu Deus e meu Pai, assim, meu Deus e meu Pai, quero glorificar o teu amor e o teu cuidado, que faz com que nós, nesta tarde, tenhamos uma porção redobrada do teu Espírito para glorificar para todo sempre o teu nome. E nesse momento eu convido a vocês que estendam as suas asas que são as suas mãos abençoadoras para o alto. Glorifiquem a Deus, porque aqui nós ouviremos e viveremos tudo aquilo que precisamos mais para o nosso coração. Em nome de Jesus, obrigada. Eu iria falar também da mulher Ciro Feliz, mas nós precisamos falar dela. Obrigada pela oportunidade, creio eu que agora vai ser ela, fazendo um louvor, e vai cantar um louvor que eu achei na minha pesquisa, que eu queria que ficasse bem marcado, que nós somos borboletas, não as da mesa, não dos enfeites, mas nós estamos aqui sendo borboletas de Deus. Façam você. Obrigada, meninas. Deus abençoe. Amém.